Fala aí, pessoal. Estamos aqui com mais uma entrevista com outro pré-candidato para que você tenha o máximo de informação possível na hora de decidir seu voto. Hoje estou aqui com o Carlos Renato. Renato, fala um pouquinho aí de você para o pessoal que está assistindo. Boa noite aí, pessoal, né? É um prazer, Matheus, estar conversando com você, né? Eu acho que um projeto legal que você está colocando aí nas mídias sociais. É importante a gente levar informações, né, para as pessoas, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vai pretender, né? Eu, como pré-candidato a vereador, né? Meu nome completo é Carlos Renato Oliveira, né? Isso está no registro, mas hoje as pessoas já me conhecem como Renato Lanche ou Renatão do Lanche, né? A gente passa a ter 3 nomes nesse tempo, né? Pelo fato do conhecimento através do meu comércio, né? Mas eu fico assim muito agradecido, né? E é um prazer para mim poder estar passando um pouco, né, daquilo que eu entendo ou daquilo que eu penso, né, sobre a política pública do nosso município. Então, vamos começar já com as perguntas. Renato, para você, qual que é a função principal que um vereador deve exercer? Ô, Matheus, eu acho que se fosse ver todo mundo na hora exata, todo mundo ia olhar e falar assim, fiscalizar o prefeito, né? A função maior seria fiscalizar o prefeito. E eu tenho uma outra visão, né, de vereador. Eu acho que, além de você fiscalizar o prefeito, que todo mundo assim fala, né? Eu acho que tem todo um contexto numa administração pública que você deve olhar com carinho, né? Você deve olhar com carinho todos os setores da administração pública, né? Não ficar só focado em cima do prefeito, porque o prefeito é um gestor que está ali para administrar o recurso, né, que o município tem. Mas a gente existe outras pastas, né, outros departamentos que a gente precisa ter uma maior intenção, né? A gente tem que ter essa atenção de poder fiscalizar, de poder ajudar, né, de uma forma coletiva, para que a gente possa realmente exercer o trabalho de vereador. Porque para você poder fazer, vamos dizer, um projeto de lei, você tem que entender de que forma o planejamento do governo, né, municipal está, né, de que forma que ele está distribuindo isso, né? Existe lá uma plataforma de governo, né, para as pessoas que não sabem, eu gosto muito de lidar com essa plataforma, porque eu acho que as pessoas precisam entender um pouco de política pública, que existe o PPA, que é o Plano Plurianual, que vale 4 anos da administração subsequente daquele momento que o prefeito toma posse. A lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária. Então, esses são os pilares de sustentação de uma administração pública. Então, quando você pensa em fazer um projeto de lei, quando você pensa em olhar por um todo, né, em todas as partes da administração pública, e essa fiscalização, você tem que estar olhando para essas peças de informações, essas ferramentas que existem na administração pública. Porque hoje existe coisas na administração, seja ela pública, seja ela estadual, seja ela federal, que às vezes você não tem condição de fiscalizar, né? Tem coisas, por exemplo, que ela é legal, mas ela é imoral, né? Então são coisas que a gente ainda precisa amadurecer mais isso. E hoje, se você tem, por exemplo, uns vereadores da base, logicamente que ele vai ajudar o seu governo a governar. Isso acontece no Estado, acontece na federação, sem dúvida, de dúvida, né? A gente sabe que isso vai acontecer. Mas, mesmo sendo prefeito, aquele que você apoia, você deve sim de fiscalizar, de conversar, de levar novas ideias, né? E de você poder orientar naquilo que está acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo típico que às vezes as pessoas elas não entendem, ou elas passam despercebida, ou elas acham que não. Uma informação privilegiada hoje para o gestor público, no meu ver, ela se torna uma corrupção, né? Uma informação que ela chega antecipada para o gestor público hoje, ela se torna uma corrupção. Então, mas se a forma que for feita for legal, né, ela passa a ser imoral de uma forma, mas ela é legal dentro do papel. Então, cabe muito ao gestor que está lá
para ver o que ele pensa de política pública e para que ele foi lá. Se ele foi lá para ficar eternamente, ou se ele realmente quer dar um passo ali, passar um tempo e passar a bola para frente, que a política é passageira, e eu acho que a gente tem que dar a contribuição da gente, mas vem outras pessoas né, atrás da gente que possa dar continuidade a isso, seja lá do A, seja lá do B, mas que pense em um todo no nosso município. Hoje, falando no município de Extrema, a gente precisa pensar num todo. E essa continuidade de projetos, ela tem que existir dentro das plataformas que hoje existe. Né? Então, são coisas, por exemplo, que se você ficar muito afoito em ficar em cima só do prefeito ali, cara, você não consegue desenvolver. Né? A gente tem hoje, por exemplo, os conselhos municipais, eles são hoje totalmente do governo. Né? Se você tem 100%, ele é 70% do governo e 30% da sociedade. Eu já entendo que isso tem que mudar. Eu acho que tem que estar na mão da sociedade 70% e do governo 30%, porque são decisões, né, dentro desses conselhos municipais que vão fazer com que a gestão pública tome o trilho dela também. Esses conselhos são importantíssimos e a sociedade não sabe disso, ela não participa disso. Ela acha que tudo isso é uma coisa que não vai, que o prefeito está lá e ele tem que gerir. Não, o prefeito é um gestor, mas a comunidade ela precisa ser participativa. O serviço do vereador também não é somente ficar fiscalizando, mas é de orientar a população, sabe? De você que já criar projetos que inclua a sociedade. É importantíssimo a sociedade estar inclusa numa administração pública, né? Que ela saiba de que forma é feito as obras, de que forma o recurso público é trabalhado, de que forma é gasto isso, entendeu? Então, são coisas que o vereador ele abrange muito mais do que só fiscalizar. Ele abrange muito mais de ter um conhecimento entre os setores, entre as pastas que tem no município, né? Esporte, lazer, setor de obras, saúde. Então, eu acho que a gente tem ferramentas, muitas ferramentas de trabalhar e de poder ajudar o município, mesmo se você não for favorável àquele administrador, ou se você for favorável àquele administrador. Foi uma coisa muito importante que você falou, que eu acho que vale ressaltar aqui, essa questão de que a política ela é contínua, né? Ela vai continuar acontecendo, seja um lado no poder, seja o outro no poder, ela precisa continuar acontecendo porque visam, independente de quem é no poder, visa o bem da sociedade. Então, não importa quem está no poder no momento, mas desde que tenha uma continuidade num trabalho, isso é muito importante, porque imagine que, por exemplo, se a ideologia fosse maior do que a ideia de que a sociedade tem que continuar, as coisas seriam num sentido de tipo assim, porque esse cara fez isso, eu sou oposição dele, eu vou desfazer tudo que ele estava fazendo e fazer isso. E claro que isso seria prejudicial, porque nada iria para frente. De 4 em 4 anos, sempre que mudasse o poder, tivesse oposição no portal, ia ser uma coisa horrível. Então, eu vejo a importância disso exatamente por conta de uma continuidade no poder. Por isso que, inclusive, muitos políticos têm a intenção de se manter no poder, né? Eu acho assim, Matheus, que você tem formas de você fazer alterações naquilo que vem acontecendo sem precisar desmanchar. Né? Tem formas de você fazer uma modificação do seu modelo de governo, né? Uma modificação da forma de você gerir aquele projeto, mas sem deixar de desmontar aquilo que foi feito para trás, porque é dinheiro público. Né? Um exemplo, se você levanta uma parede, o outro vem, desmonta, é dinheiro público que está sendo jogado ao ralo. Então você tem que ter muita responsabilidade com isso para você poder realmente fazer que uma administração pública seja totalmente voltada para a população, que ela não seja voltada para o administrador, não seja voltada para o vereador, não seja voltada para o prefeito, para o vice-prefeito ou para os secretariados. Ela tem que ser voltada justamente para a população. No momento, a gente passa a ser funcionário do povo.
né? A partir do momento que eleito, seja prefeito, vereador, vice-prefeito, você passa a ser funcionário do povo e você tem que exercer da melhor forma possível aquilo que você propôs, né? Aquilo que você tem em mente de fazer. Então o político tem que estar com boas intenções, porque o trabalho é árduo e você tem que pensar que você está lá para fazer que a qualidade de vida do cidadão seja a melhor possível dentro daquilo que o município arrecada. E aí, dando continuidade, o que que te motivou a se candidatar? No caso, você já tem um histórico, né? Dentro da política, você já foi candidato, você já foi eleito, passou um mandato, aí agora deu o tempo. Inclusive, você se candidatou para esses 4 anos que acabaram de passar ou não? Ô, Matheus, eu acho que a política já nasce com a gente, sabe? Eu acho que a política, ela já vem no sangue da gente, né? Porque a política, na realidade, você não faz só a política administrativa. Você começa a fazer política dentro da sua casa, com os irmãos, né? Com o pai, com a mãe, com a vizinhança, com os amigos de escola, com os professores, né? Então, isso é uma coisa que está com você. Você já tem que fazer diariamente uma política. Só que a política administrativa, ela entrou na minha vida e eu comecei a entender ela, vamos se dizer, de um tempo, eu digo assim, quando eu falei, estou pronto para poder envolver na política, foi em 2000. A gente começou a trabalhar, isso eu falo na política pública, né? Em disputas, estando de um lado, tendo um candidato para nos representar. Mas até então eu não era candidato. Então a gente passou 2000, eu não fui candidato, fui apoiador. Em 2004 também não fui candidato, fui apoiador. Já em 2008 eu fui candidato, né? E pela primeira vez eu fiquei suplente de vereador, né? Eu fui suplente de vereador já na primeira vez. Eu gastei R$ 2.500 na minha primeira candidatura, e eu fiquei como suplente de vereador, porque eu acredito assim que na política você não precisa gastar dinheiro, você precisa conscientizar a população do que é uma política pública, de que forma a política pública ela é exercida, de que forma o voto das pessoas tem valor, né? Qual que vai ser a consequência, de repente, das pessoas trocarem seu voto por mantimentos, né? Por materiais de construção, né? Por churrasco ou por qualquer valor financeiro. Eu acho que foi esse o meu trabalho de conscientização. Eu fiquei como suplente de vereador em 2008, mas fiz um belo trabalho. Eu fiz um trabalho que aquilo que eu queria passar para as pessoas eu consegui passar. Eu não tive o êxito, mas era um caminho que eu estava começando a traçar, né? Já em 2012, a gente já tinha um grupo, e esse grupo ele começou a dar uma desfalcada, né? E algumas pessoas que não pôde participar naquela época, e eu mantive no meu mesmo grupo político, mesmo ele estando enfraquecido naquele momento, eu mantive com as minhas ideias, mantive com a minha posição política referente à política pública, né? E saí candidato novamente. Cara, não tinha como eu ser eleito. Não tinha como eu ser eleito. O nosso grupo, ele estava totalmente desfigurado, mas a gente levou essa mensagem de uma forma, né, que eu consegui, rapaz, ser eleito até com um pouco do voto da legenda, né? Porque as pessoas não votaram, por exemplo, no meu número, por exemplo, e o que os vereadores tiveram de voto, não conseguiu eleger. Mas aí com o voto de legenda do nosso partido conseguiu eleger. Então eu fui eleito em 2013 para exercer até 2016. Quando você entra na Câmara Municipal, é totalmente uma novidade, é totalmente uma coisa que você não tem ideia daquilo que você pensava lá fora, do que você falava lá fora, só que lá dentro existe regras, lá existe regimento interno, existe lei orgânica do município. Então, cara, são coisas que você realmente tem que estudar. E eu fui um cara que debrucei realmente a estudar, a entender como funcionava a Câmara Municipal
como funcionava a gestão pública no seu todo. Então, eu entrei lá e não me preocupei de fazer uma política populista, entendeu? Eu realmente entrei para fazer uma política técnica voltada aos projetos, tá? De analisar projeto, de estudar projeto, de ter conhecimento o que ia acontecer com aquele projeto que seria votado, né? Qual seria a consequência dele no futuro, né? O porquê que ele estava naquele momento. Então essa foi a maior preocupação minha como vereador. E eu deixei de fazer essa parte de marketing, essa parte de popular, de estar no meio do povo, porque eu já vivo no meio do povo. Mas as pessoas, às vezes, ela entende que um bom político é aquele que está no bairro, que está tomando cerveja, que está participando de festa, que está comprando prenda. É uma sociedade que vive muito de aparência, né? E ela esquece que você está lá, cara, para você ajudar a administrar o município. Você está lá para fazer, dar o seu melhor, né? E está lá para você fazer realmente valer o direito do cidadão. Você está lá para fazer a engrenagem funcionar. De repente, o seu não lá é muito mais importante do que o sim de outras pessoas. O seu não está dizendo assim: a forma que vocês pensam não é a forma que eu penso. E será que vocês não vão dar atenção no meu não, que o meu não vai favorecer muitas pessoas lá na frente? Então eu fiz um trabalho técnico, um trabalho voltado realmente à população, mas não tive o êxito de ser reeleito pelo fato de não ser um cara populista, um cara que está em mídias e rede social, um cara que não está participando de nada, e a população ela entende assim. Só que eu vou continuar da mesma forma. Eu quero que as pessoas entendam como funciona a política pública. Eu acho que quando a pessoa fala em política pública, ela tem um pensamento voltado só para o cidadão. E quando a pessoa começa a fazer muito alvoroço, ela não está voltada para o cidadão, ela está voltada para si mesmo. E eu acho, cara, que não tem valor você ser reeleito 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se você não tem uma consistência. Eu acho, cara, que o trabalho ele pode ser mínimo, mas ele tem que ter consistência e você tem que deixar um legado para as futuras pessoas que também vão passar por lá. Você tem que deixar um legado para a sociedade de que você realmente foi lá para fazer o seu melhor. Então é isso que eu não consegui a reeleição e estou novamente hoje, né? Passado aí os 4 anos, eu não deixei de atuar na política. Eu tive muito conhecimento, inclusive consegui ter conhecimento para ter contatos com deputados estaduais, deputados federais, senadores. E com isso, cara, eu trago benefício para o município sem estar lá. Eu resolvo, por exemplo, questões de plano diretor, um exemplo para você, sem estar lá. De repente, eu resolvo problemas de saúde sem estar lá. Por quê? Porque eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente, entendeu? Então, as pessoas têm muita consideração comigo. Então, eu consigo, mesmo estando fora da política, resolver problemas que se eu estivesse lá dentro, eu também resolveria. Mas aqui fora, eu também resolvo. Por quê? Porque eu fui um cara íntegro. Eu fui um cara que respeitei, né? Respeitei o secretariado, respeitei o prefeito, respeitei o vice-prefeito. Discordar de opinião política é uma coisa, você desrespeitar é outra. Então eu acho que o respeito cabe em qualquer lugar, em qualquer pessoa. A partir do momento que a pessoa não te respeita, modifica. Então eu acho que respeitar faz parte. Eu acho que quando você entra numa disputa, você tem a possibilidade de vencer, mas tem a possibilidade de perder. Dentro ou fora da política, meu legado vai continuar e todo o conhecimento que eu tive lá dentro e todo o conhecimento que eu adquiri aqui fora, com deputado estadual, federal, senadores, vai continuar e vai valer para o resto da minha vida e para as pessoas que acreditam em mim. Você falou sobre o eleitor trocar o voto dele por, de repente, alguma coisa pessoal e tal. A política, ela é num longo prazo, ela acontece mais efetivamente num longo prazo e com coisas mais gerais, para todos. A ideia da política funciona muito nesse sentido. Claro que coisas menores vão culminar em coisas maiores lá na frente,
Mas essa é a questão que eu vi uma vez em outro lugar, que é, por exemplo, muitos candidatos prometem, faço asfalto na sua rua e tal, tiro aquele buraco ali que está atrapalhando você, só que tem muitos outros problemas que, assim, estruturalmente são muito maiores, e como aquilo ali está incomodando a pessoa, está no dia a dia dela, ela vai pender para aquele lado ali e vai entender que aquilo ali é o melhor para ela. Ela está em contato com aquele problema. Só que tem muitos outros que acabam atrapalhando a vida dela, sem que ela tenha noção de que está atrapalhando em muitos outros sentidos, e ela está preocupada com o buraco da rua, por exemplo. Não estou falando que não é problema buraco na rua, realmente é um problema. Mas tem muitos outros que devem ser mais preocupantes, que deveriam ter uma atenção maior, e que as pessoas tinham que ter essa noção de que problemas imediativos são fáceis de resolver, e o problema geral, assim, eu acho que até do Brasil, é uma política que tenha exatamente como a gente estava falando na primeira questão, uma política contínua, uma coisa que vai durar por muito tempo e que vai beneficiar o máximo de pessoas possíveis, e não só aquela pessoa que mora naquela rua. Ô Matheus, vou falar primeiro na compra de voto. Com a questão dessa pandemia, né, pessoas perderam muito o emprego, a dificuldade bateu na porta, a gente sabe disso, a necessidade financeira, né, até por mantimentos, e isso vai rapaz, favorecer essas pessoas que usam dessa artimanha, né, na política, porque elas não estão interessadas na política pública, elas estão interessadas no poder, elas estão interessadas no ego de ser, né? Coisa que nunca me agradou isso. Eu não preciso de poder, poder maior é de Deus. Eu não preciso de ego, eu não preciso de luz, a luz minha é própria. Né? Eu já nasci com luz, graças a Deus. Então eu não preciso disso. Essa vontade de estar na política vem de dentro de mim, de poder proporcionar para as pessoas coisas que eu vivi no passado. A gente viveu condições no passado, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, coisas que foram dificuldades enormes. Então a gente conseguiu vencer através do trabalho sério, da honestidade, e hoje eu vejo que as pessoas também podem vencer dessa maneira. Então a minha estada na política pública é justamente em favorecimento da coletividade, não da minha. Eu não precisaria estar na política hoje, né? Eu tenho a minha família toda formada, meus filhos formados, não depende de mim, a minha vida, meus negócios caminham super bem, né? Eu poderia viver a minha vida hoje, estar tranquilo, mas eu deixei isso de lado, né? Para estar na política, para dar essa contribuição. Vai chegar um momento que a política é desgastante, vai chegar um momento que a gente vai ter que passar a bola para frente, e a gente vai ter que ser simplesmente um colaborador da política pública. A gente vai estar do lado de outras pessoas dando essa contribuição de uma outra maneira, né? Falando de política pública e de favorecimento, por exemplo, você estava falando da coisa de um asfalto, né, de coisa, eu vou citar para você um exemplo. Acontece muito isso na política, é triste, mas acontece. De repente a pessoa foi lá e pediu para mim, estava acontecendo, está voltando dentro da casa dela o esgoto, né? O esgoto está voltando dentro da casa dela, porque muitas pessoas aqui na cidade, eu digo a maioria, ligavam, por exemplo, a água fluvial no esgoto, junto com o esgoto. Então o que acontece? Na época de chuva, sobrecarrega isso e acaba voltando, o esgoto tem que ser ligado no esgoto e a água fluvial na água fluvial, né? Seria isso o ideal. Mas de repente o pedreiro está ali e fala, não vou mexer com isso, vou jogar aqui mesmo água fluvial no esgoto e assim vai. Então a cidade, cara, quando ela tem 10 casas, ela tem lá um encanamento na via pública para 10 casas, ou para comportar 30 casas daqui a um tempo. Só que daí passa o tempo, não há esse investimento, no caso, por exemplo, antes era uma coisa, né, não existia esse investimento, o que acontece? A demanda de casa é muito grande e a população passa a ser pequena para a demanda de casa. E quando chegou para mim, de repente, essa demanda, eu fui estudar caso a caso, fui conversar com departamentos de obra, fui conversar na Copasa,
os setores que assim poderiam resolver. E qual que era a solução? Olha, a gente precisa fazer um trabalho muito grande ali, trocar toda a tubulação, né? Começar em tal rua e chegar em tal rua, mas esse processo é moroso, porque depende de licitação, depende de compra de material. Hoje a Copasa ela é mista e privada, entendeu? Ela não tem investimento, porque o acionista só quer arrancar dinheiro e o governo do estado fica só com as despesas. Então o acionista não quer saber de investimento. Então a gente sofre muito com a Copasa, não é só aqui dentro do município de Extrema. É onde ela exerce o trabalho dela nos municípios de Minas Gerais, tem o mesmo sofrimento que Extrema, ou até pior, né? E aí o que acontece? De repente, cara, eu não consegui resolver a situação daquele cidadão porque eu estava pensando na coletividade, começando de cima, para chegar até onde escoar realmente isso. Mas você faz uma indicação, e essa indicação com um contexto dizendo a indicação tem que ser feita, mas tem que ser feito isso. Por quê? Porque você foi buscar com pessoas técnicas e pessoas responsáveis por aquilo que vai fazer. O meu pedido não é atendido. Mas de repente chega um outro vereador, vai lá, cara, e dá um jeitinho brasileiro, vai lá e faz pro cara e de repente fez pro cara. Pronto, o cara achou que aquilo para ele foi o melhor, foi o cara que resolveu, tal. Até eu passar para ele explicar que eu ia não só resolver o problema dele, mas que eu ia resolver o problema da coletividade inteira da rua, cara, ele não vai entender. É um outro conceito que a gente precisa mudar, que quando é feito política pública, ela tem que ser feita na coletividade. Ela não pode ser favorecida a uma pessoa, senão ela não tem razão, ela não tem função. A política a aplicação dela não é para uma pessoa. A aplicação dela é num coletivo todo. É o favorecimento de uma comunidade. Então, por isso que você precisa estudar muito política pública e você tem que ter um conhecimento mínimo para você poder passar isso para as pessoas. E as pessoas também têm que ter interesse por isso, né? Então, é importante as comunidades, por exemplo, as associações de bairro, estarem ligados com isso, para ela poder entender o que um vereador correto, sério está fazendo e o que um vereador que está lá simplesmente para estar lá e permanecer lá está fazendo. Então eu sou favorável à política pública, apaixonado por política pública e não vou mudar de momento algum o meu pensamento em favorecimento do coletivo do nosso município. Como que você enxerga a política hoje na nossa cidade? Como que você vê nossa cidade em geral hoje? Eu vejo hoje Extrema, ela daqui para frente agora, ela vai ter que só ter somente manutenção. Porque o que tinha que ser feito, rapaz, com erros e acertos, foi feito. Né? Eu acho que tinha coisas, por exemplo, lá atrás, que a gente precisava ter mudado, e a gente, como sempre oposicionista, e batendo nessa tecla, a gente não conseguiu que as pessoas entendessem o que a gente tinha um pensamento coletivo. Né? Ou eu, um pensamento coletivo, a ideia pode ser minha, às vezes até meu grupo político pode não pensar como eu penso. Mas eu acho assim, daqui para frente manutenção daquilo que está, né? Daquilo que já está acontecendo é só manutenção. Mas eu vejo, olhando bem lá atrás, cara, que Extrema, ela tem, por exemplo, um favorecimento, uma tipografia, né? Os terrenos nossos aqui, uma coisa que favorece, né, o nosso município. A diferença fiscal também favorece muito o nosso município. E a gente, cara, tá a 100 quilômetros do coração do Brasil, que é São Paulo. A gente está a 170 quilômetros do Porto de Santos, né? E a gente está a 100 quilômetros do Porto Seco. Então, Extrema foi muito privilegiada nesse eixo Fernão Dias que se fala. Ela foi muito privilegiada. Se eu fosse gestor lá atrás, né? Se eu tivesse condições de ser gestor lá atrás, eu pensaria diferente. Por exemplo, Extrema hoje é uma cidade pobre, digo, o cidadão é um cidadão pobre, e a prefeitura é rica. A prefeitura é muito rica com a arrecadação e vai continuar com essa arrecadação e vai se tornar muito mais rica com isso. Só que se a gente tivesse pensado lá atrás que Extrema poderia sim trazer indústrias de tecnologia, né, com valor agregado maior,
Quando eu falo em tecnologia, eu falo para você hoje que Santa Rita do Sapucaí tem lá portinhas, por exemplo, que gera imposto de empresas aqui, enormes empresas, entendeu? Só que o salário do trabalhador lá é maior. Então, o que acontece? Quando você traz o imposto, né, arrecadado, você traz a arrecadação para o município, a prefeitura fica muito bem. Ela fica financeiramente muito bem. Só que se você tivesse trazido lá atrás indústrias, por exemplo, de alta tecnologia, você traria mão de obra qualificada para a Extrema, com salários bem maiores, porque mão de obra qualificada, você teria tempo de, a longo prazo, qualificar aqui o nosso cidadão, certo? Qualificar o nosso cidadão para que ele tivesse um salário também digno de viver numa cidade que é Extrema hoje em nível de arrecadação. Só que o pensamento, lá atrás eu vejo que não foi esse, né? Então o que acontece? Extrema hoje recebe pessoas do Brasil inteiro e eu acho que até do mundo vem para Extrema hoje. Então, cara, o que acontece? A gente criou-se uma despesa enorme para o município, embora o município tenha condições de manter isso pela arrecadação que ele tem altíssima, mas criou-se também um assistencialismo, cara, fora do comum. Porque você veja bem, eu tenho um exemplo simples para falar para você. Uma pessoa que eu conheço, que ela veio lá do Nordeste, onde ela trabalhava numa casa e ela ganhava R$50 por semana para entrar às 7 da manhã e não ter horário para sair. Cara, ela vem para Extrema. Para ela ganhar R$1.200, ela está no céu. Com isso, cara, ela manda um monte de gente vir para Extrema, porque lá ela ganhava R$50 e lá é a realidade dela. Mas Extrema, a realidade Extrema é outra. Quando você traz muitas pessoas para o seu município, você vai ter problema de habitação, certo? Você já não vai ter lugar para habitar essas pessoas. O que acontece? A questão de imóveis, automaticamente, ela vai crescer o valor, porque a demanda é maior do que a oferta. Então você vai ter preços elevados de aluguéis. Essas pessoas vêm, Matheus, elas moram 3, 4 famílias numa mesma casa, cara. Esse é um problema social e psíquico, eu digo psicológico, para o nosso futuro enorme, cara. Como que se vive 3, 4 famílias, cara, dentro de uma única casa? Mas para eles, por exemplo, está excelente, porque eles podem, o que eles não podiam fazer lá, eles fazem aqui, eles compram o celular, todo mundo conjunto, eles são coletivo. Eles compram moto coletivo, eles fazem churrasco coletivo. Quer dizer, a vida que eles estão vivendo em Extrema hoje é uma vida de rei, porque lá eles não tinham essas condições. Mas o gestor, o administrador, lá atrás eu digo, deveria ter pensado que Extrema não precisaria estar, poderia estar com grandes arrecadações, poderia ter o mesmo público que tem hoje, mas com qualidade. Né? Com qualidade. A gente não está discriminando as pessoas que vêm para o município, mas a gente está vendo que o sofrimento que elas vão passar a ter daqui para frente, por falta de condições de morar bem, né? Isso, cara, vai ser inevitável. Isso vai inchar de uma certa maneira que vai sobrecarregar o setor de saúde, vai sobrecarregar o setor de escolas, né? Embora a gente tenha, assim, uma estrutura para isso, mas a gente não tem mais como frear isso. Mas a gente tem como organizar isso. E a gente vai ter que pensar grande, a gente vai ter que discutir grande para a gente poder mudar esse conceito, certo? Hoje, se você pegar, por exemplo, o setor habitacional, se você fizer hoje 1000 casas, você não resolve o problema de Extrema. Eu digo para você, se você fizer 2000 casas, eu acho que você não vai resolver o problema de Extrema. Por quê? Porque você tem 1000 pessoas esperando. Quando você aloca essas 1000, chega mais 1000. Você entendeu? Então, como que a gente vai frear isso? Como que a gente vai ter que ser pessoas que vai ter que discutir politicamente grande, pensando na coletividade, para que a gente possa ter aqui um município, né, que vai manter a sua arrecadação e vai aumentar mais a sua arrecadação. Extrema vai passar daqui a um tempo, cara, ser um polo de distribuição, se não for o maior da nossa América aqui, vai ser um dos maiores, entendeu? Porque você está vendo para todo canto, cara, chegando galpão de
de transportadora, de produtos à venda pela internet, sabe, cara? Gera emprego, mas o valor do salário não é aquele valor compatível para hoje, extrema. Eu digo aqui, o valor que para se viver extremo é caro. E eu sei disso, entendeu? Eu sei como há a dificuldade. Então, sobre isso tudo, sobrecarrega o poder público. Hoje sobrecarrega o poder público na questão de falta de organização ou de pensamento lá atrás, né? Eu concordo com aquilo que o gestor lá atrás, de anos e anos e anos, pensou. Só que, será que ele não errou em algumas coisas? Será que ele não deveria ter ouvido um pouco mais a oposição e falar, a oposição ela não está tentando tirar eu do poder, ela está querendo ajudar com pensamentos coletivos, né? O Renato está com pensamento coletivo, o Renato não está com pensamento só o Renato, entendeu? Então, cara, eu acho que assim, daqui para frente, manutenção na cidade, investimento, eu vejo que não terá muito investimento, porque, cara, o que foi feito, o que está sendo feito, eu acho que já mostra aí, você olha o canteiro de obras pela cidade, pelo município e pela nossa região rural, você vê que há investimento em todos os setores, mas a gente vai ter que ter pensamento grande, vai ter que ter hombridade para sentar e discutir o que será daqui para frente com o cidadão extremense e aqueles que vêm ser cidadão extremense. Tem uma coisa que você falou lá no começo, que eu fiquei martelando aqui, que eu falei, eu preciso falar disso, sobre a tipografia de Extrema. Eu já bati esse papo com outras pessoas daqui, inclusive com meu pai, alguns amigos, sobre como Extrema é grande e a gente tem um uso menor de toda a área da cidade. É claro que a maioria é parte verde, e eu não digo para desmatar tudo, mas eu queria saber se você já soube de algum projeto, porque, como você falou, está cada vez mais enchendo. Realmente, você falou sobre ter mais pessoas até do mundo, temos muitos moradores haitianos aqui, eu não sei de outras nacionalidades, mas o que eu digo é que, assim, realmente tem um crescimento muito grande de população, mas eu só vejo um investimento na mesma parte da cidade, sempre o centro ficando cada vez mais cheio, e por mais que as habitações, por exemplo, ali no Tenentes, o Tenentes, para mim, já é praticamente parte do centro. O Extrema vai até o Pessegueiro, é muito grande ainda, tem bastante área que eu observo assim, e realmente eu entendo que deva ser um projeto muito grande, muito maior do que simplesmente pensar em algumas coisas, mas é realmente para dar uma viajada. Você já ouviu falar de alguma coisa? Você já pensou por isso em algum momento? Como que você vai frear uma carreta carregada com 50 mil quilos descendo, cara? O cara vai ter que segurar ali a carreta e o cavalo equilibrando. Se você falar para ele freia bruscamente, ele vai dar um L, cara, e ele vai passar por cima de todos que estiverem na frente, entendeu? Então, o poder econômico, não só em Extrema, mas no Brasil, no mundo, fala muito mais alto, né? Você veja, por exemplo, hoje, a gente está do lado ali, passando o Taberna, a gente tem ali a antiga Medabil, onde os caras desmontaram uma montanha, certo? E planaram tudo ali para fazer a Medabil, que era o sonho da Medabil estar em Extrema, né? E Medabil até vinha com um conceito de salário melhores, e ela vinha ali trazendo até algumas modificações em questão de salário e de infraestrutura aqui para o nosso município, né? E de repente acabou não dando certo. Eu acho que o falecimento do dono da Medabil, naquela época que teve aquele acidente da TAM, acabou modificando e acabou se virando galpões ali, que hoje, cara, aquilo é galpão de distribuição, centro de distribuição, aquilo, cara, é um fomento, é uma coisa que você não vai segurar.
Logo abaixo, você via que tinha ali uma plantação que era só milho. Não tinha vegetação, não tinha nada, até que aquilo que eu conheço, né? Pode ser que eu possa estar falando alguma besteira aqui. Mas era muita plantação de milho. Aí, cara, você chega ali no dono do terreno, por exemplo, e oferece uma fortuna para ele de dinheiro, cara. Como que o cara não vai pegar? Uma fortuna que vai acertar a vida dele e da família dele para a terceira geração dele. Como que o cara não vai pegar? A oferta é muito grande, cara. O cara não vai pensar no município de Extrema. Ele vai pensar que ele vai fazer uma venda e aquela venda vai favorecer ele. Ele está perfeito, é dele. O terreno é dele. Ele adquiriu com o suor dele, é dele o terreno. Até quando ele plantava o milho, estava sendo valioso para ele. Eu acho que o amor dele pelo milho é até maior do que pelo valor financeiro que deva ter entrado na conta corrente dele. Mas você não vai conseguir segurar. Então você está vendo lá que eles desmontaram, fizeram e estão planando também lá uma subida, né? E ali fizeram. Quer dizer, não tem como você frear isso mais. A gente tem uma outra região, que a gente tem a região aqui do rodeio. Eu, assim, soube por alto, e não sei se é verídico ou não, foi vendida uma área de pasto ali, muito grande, e um valor agregado legal também para o proprietário, onde vai ser feito muitos galpões ali também de centro de distribuição. Então, cara, você não vai frear isso. Você não vai. E quanto mais galpões, mais emprego, né? Vai gerar mais emprego. Extrema hoje, por exemplo, se você falar para mim, tem desempregado, cara, eu não sei como. Porque o que tem de vaga de emprego, o que está surgindo de vaga de emprego Extrema, né, cara, é coisa fora do comum. A gente, como comerciante, sofre, porque a gente não tem mão de obra para vir trabalhar para a gente. Veja para você ver como é que é. A gente não tem mão de obra para vir. Então, você imagine uma empresa que chega aí, ela precisa, por exemplo, de 1.000 funcionários. Então, o que acontece, Matheus? A gente veio assim. O cara que vem de Itapeva, ele vai ganhar o dinheiro aqui em Extrema, mas ele não vai gastar em Extrema, ele vai gastar em Itapeva. O de Camanducaia, o de Cambuí, o de Bragança Paulista. Da nossa região, ele vem, mas ele vem justamente para levar o dinheiro aqui do município e não ficar no município. Então, o que acontece? Hoje eu vejo que Extrema, ela está não só favorecendo, né, o município, ela está favorecendo a arrecadação, logicamente, do poder público, mas o favorecimento à população, eu vejo que ela fica ainda a desejar, porque o dinheiro está indo embora daqui. O cara que pega, por exemplo, o cara sai 5 ônibus e vai lá para Atibaia. Ele ganhou o dinheiro aqui e levou para Atibaia. Porque nós não temos mão de obra aqui. E aí, cara, o norte e o nordeste, como eu já tinha falado para você, eles percebem isso e eles começam a vir. Então, Extrema vai inchando, vai inchando, vai inchando. Então, hoje, se você falar para mim, que língua Extrema fala? Eu não sei. Né? Porque a gente não é o mineiro lá de Belo Horizonte, que a gente está a 500 quilômetros. Se você chegar em Belo Horizonte e falar Extrema, ninguém nem sabe onde está Extrema. Digo em Belo Horizonte, certo? E só que a gente tinha aqui o linguajar mais próximo de São Paulo, porque a gente está na divisa e tal. Mas hoje, cara, é tanta mistura de pessoas que você não sabe falar qual é a língua que Extrema tem hoje. Lógico que a gente precisa absorver, a gente precisa, já que essas pessoas vieram para o nosso município, a gente tem que tratar da melhor forma possível, porque eles acreditaram num sonho e eles estão aqui também para viver bem. E a gente não pode tirar o direito deles viverem bem, já que eles acreditaram. Porque o direito de ir e vir de todas as pessoas é direito constitucional. Desculpa interromper, mas é que nem eu estava falando. Por exemplo, a ideia é promover exatamente qualidade de vida para as pessoas, para elas terem uma moradia. Não teria alguma forma de, por exemplo, que nem você citou, chega um cara oferecendo, algum empresário, alguma empresária, oferecendo uma fortuna para alguém, um tiozinho que planta milho, e aí ele vai vender. Será que não teria como, por exemplo, a prefeitura, por exemplo, manter uns lugares, tipo, esse lugar aqui, eu não sei se a prefeitura, por exemplo, comprar no lugar, ao invés de deixar que a empresa venha de fora e compre aquele terreno, a prefeitura, por exemplo, comprar aquilo para fazer habitação, para poder expandir, para que não fique só no centro, todo o acúmulo de
pessoas, porque é o que eu vejo. Por exemplo, você mesmo citou, moram 3, 4 famílias dentro de uma casa. Não teria como, por exemplo, expandir isso, porque até o próprio tenente lá tem, eu sinceramente não sei em qual número tá, eu acho que Tenente 5, que foi o último que foi inaugurado, mas tá tudo ali também, é um aglomerado de casas, mas não tá muito longe também do centro, tá logo ali. E eu vejo muito terreno a ser aproveitado, que está sendo aproveitado para a indústria, que está trazendo emprego, mas como você mesmo disse, não tem gente para poder. Tem sim gente para poder. Sempre vai ter gente, mas o que a gente percebe é realmente isso. Quem trabalha nas indústrias daqui é muito mais gente de fora, de outras cidades. Você tem gente de Cambuí, Camanducaia, Itapeva, Bragança, Vargem, que vem trabalhar para cá, e é exatamente isso, o dinheiro vai embora. Então, não teria alguma forma, você consegue imaginar alguma forma de expandir a cidade e usar o seu território para que seja feito mais moradias e menos indústrias? Matheus, veja para você ver. Esse é o meu pensamento. Às vezes eu posso estar passando para você e às vezes lá na frente eu vou me tropeçar, por exemplo, na lei, né? Mas veja para você ver. Não, aqui a gente tá para imaginar. Imaginar, mas vamos imaginar, por supor. Extrema hoje constrói creche uma atrás da outra, tá? Ela constrói a creche já está totalmente lotada. Por que não? As indústrias, por exemplo, da região, a gente pega ali, subindo ali a Panasonic, por que não essas indústrias, certo? Elas fazerem, já unirem todas elas, e elas fazerem creches para os funcionários que frequentam o emprego delas, para que o pai possa ficar mais próximo do filho, mas essa creche seja mantida não pelo poder público, seja mantida pelas empresas, certo? Você já consegue que o pai vá para o serviço, deixe o filho mais próximo da creche, e essa creche seja mantida pelas empresas que ali estão, certo? Esse é um pensamento meu. Por que não? Se chega uma empresa nova e ela vai ter que dar 1.000 empregos, certo? E ela vai construir esses 1.000 empregos, ela vai trazer 1.000 empregos, e Extrema, por exemplo, vai chegar mais 1.000 pessoas que vão precisar de moradia. E vamos esquecer os flutuantes que vêm para trabalhar. Por que não o município, então, entrar com a infraestrutura, pode entrar até com o terreno, com a infraestrutura, mas quem construir essas moradias e repassar para o funcionário, enquanto ele estiver trabalhando na indústria, ele poder morar nessa indústria sem pagar aluguel. Você entendeu? Porque você não somente você vai ter mais uma fidelidade do empregado com a empresa, se você vai ter um trabalhador morando bem, comendo bem, descansando bem, ele vai ser mais produtivo lá na indústria. Então, eu acho que a parceria, cara, está faltando uma parceria entre indústria e poder público, onde não seja só favorecido a empresa, mas seja favorecido também o poder público e as pessoas. Então, se a gente tivesse lá atrás tendo feito isso também, olha, você vem para cá, vem 5.000 pessoas, quantas moradias a gente vai construir? A gente vai a gente vai ter que estar próximo da infraestrutura para não ficar caro isso, porque você pegar hoje e fazer moradia perto da infraestrutura é um preço. Você pegar, cara, e levar 10 quilômetros, a infraestrutura dobra, triplica para o município. É caro isso, entendeu? Setor de água, luz, esgoto, né? E você esbarra nas leis que tem também, né? Então, cara, por que não ter conversado já com essas indústrias lá atrás? Olha, você vai ser parceiro nosso na habitação. Você vai ser parceiro nosso na creche. Quer dizer, tudo isso, cara, a gente poderia estar hoje com uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão aqui, entendeu? E menos inchaço em cima do poder público. Não é verdade? Porque hoje tudo que as pessoas querem, elas, se não têm condição, poder público. Tudo, entendeu, cara? Então, o que acontece? Você deu essa forma das pessoas virem para o seu município e você fazer de uma forma que, cara, eu acho que vai chegar um momento que a gente não sei como que a gente vai ter condições, porque chega na época de campanha política, é uma promessa disso, uma promessa daquilo tal, mas uma promessa instantânea. Será que você está pensando lá na frente? Será que você está pensando daqui 4, 5, 10 anos? Porque o projeto, ele não é para agora. O projeto é
né, para dar continuidade. Então, cara, eu vejo isso, às vezes, na cadeia política, que falta um pouco mais da pessoa ser mais transparente e olhar mais para o lado coletivo, mais do lado do favorecimento, sim, da população, mas da coletividade, do que si próprio. Eu fui um ótimo gestor, eu fiz isso, fez aquilo. Bom, esse é o ponto. Mas o legado lá para frente do que foi feito, do que a gente está vivendo hoje, como a segurança pública no nosso município, como que a gente vai fazer. Quer dizer, cara, o desenvolvimento vem, mas vem os problemas também. Então, eu vejo, cara, que a gente precisa, assim, pensar grande. Eu acho que a gente vai ter que sentar, vai ter que discutir, vai ter que analisar isso, né? E vai precisar de muita força, não só do político, mas vai ter da sociedade em si, porque a discussão tem que ser feita com a sociedade. Eu preciso saber o que a sociedade pensa para mim transformar isso no papel. O que a sociedade imagina daqui 5, 6, 10, 20 anos para o nosso município. Passa muito rápido, cara. Entendeu? Eu sou nascido e criado aqui. Eu andava, cara, de tardezinha, por exemplo, com o pessoal que ia acender a luz de extrema, que eles iam com um bastão e acendiam uma luz no poste de madeira, cara. Eu saía de manhã cedo, num tratorzinho 50, para ajudar a pegar as latas de lixo, jogava o lixo dentro da caçambinha, que era pequenininho, era um tratorzinho cinquentinha, e voltava a lata de lixo para as pessoas. Entendeu, cara? E, quer dizer, eu vivi isso. E hoje, cara, olha... É muito engraçado, realmente, porque não é uma distância, é muito distante. E eu tenho 49 anos, cara. E não entendeu? É muita coisa. Não é muita coisa. Eu vivi isso numa coisa simples lá atrás. Então, Extrema tinha condições para isso. E eu vejo, assim, Matheus, que assim, antigamente, o povo não tinha dinheiro, mas eles tinham uma qualidade de vida melhor que hoje. O cooperativismo na zona rural era muito grande, porque todo mundo plantava, todo mundo colhia. Eu trocava o arroz, você me dava o feijão, que trocava entre a batata, e depois outro tinha o alho, outro tinha a cebola, outro tinha o milho. Cara, então as despensas das casas simples, elas eram lotadas, cara. Um cara matava um porco lá, jogava dentro de uma lata lá para ser conservada na própria banha do porco, cara. Ele tinha alimento, mistura para o mês inteiro. Certo? Então, cara, você via que as pessoas antigamente, elas tinham uma condição melhor, elas trabalhavam de segunda a sexta na zona rural, sábado, domingo, feriado, nem pensar, cara. 7 horas da noite elas estavam na cama, 4 horas da manhã elas estavam na lavoura. Então, cara, a gente não poderia ter deixado perder isso também. Você poderia ter evoluído sem deixar as características nossas lá atrás se perder no tempo. Hoje você tem cara que plantava, por exemplo, na região do Salto, que tinha uma plantação enorme de alface, hoje ele vem comprar na quitanda, cara. Vem pagar R$2 um pé de alface, ele tem lá o terreno lá, que ele não planta mais. Você entendeu? Então a gente precisa investir no cooperativismo, fazer as pessoas entenderem que tem sim emprego na indústria, a indústria está aí, ela tem que gerar emprego, a gente fazer. Mas tem outras formas de você ganhar dinheiro que seja na coletividade das pessoas. As pessoas precisam idealizar isso, precisa ter essa ideia, mas isso parte do gestor público, parte das pessoas que estão ali, rapaz, desenvolvendo esse trabalho. E essa é uma obrigação do vereador, é uma obrigação do prefeito, do vice-prefeito, de pensar pelas pessoas, entendeu? Então, a gente tem aí uma coisa que às vezes uma utopia minha de pensar, mas a gente ainda consegue dar um resgate e fazer um trabalho. É a mesma coisa de hoje você falar para mim assim, olha, o Tietê, você tem condições hoje de limpar o Tietê? Eu vou falar para você, o processo é moroso e é caro. Mas existe lugar que o Tietê ainda tem peixe, que o Tietê ainda pode se nadar. Não é impossível. Entendeu? Não é impossível. Então não é impossível você limpar o Tietê dentro de São Paulo, desde que a coletividade entenda isso e que a sociedade também entenda isso. Então é difícil de mudar o conceito de Extrema? Não, mas você não pode mexer na estrutura que ela está hoje. Financeiramente ela está bem. Você não pode mexer, você tem que mexer da forma que você vai fazer, da forma que você vai agir. Isso
a longo prazo. Você vai ter que mexer de uma forma, uma forma com a participação da sociedade. A sociedade tem que participar, entendeu? A gente não pode mais deixar lá pessoas brincando de ser vereador, brincando de fazer projeto de lei, a reveria lá, que tem projeto de lei lá, o cara pode fazer 10, 15, 20 projetos de lei que não tem validade nenhuma, cara. Eu vejo que o projeto de lei, ele não pode ser feito de caldeirada sem você olhar no planejamento do executivo, que ele tem lá de planejamento, que sendo dentro das leis que eu falei para você, que é o PPA, a LDO e a LOA, certo? Que são os pilares de sustentação de um planejamento do município. Então, se você pegar aí um homem e sair fazendo filho em cada mulher que passar, ele tem direito de sair com as mulheres, mas ele tem que fazer a prevenção, porque senão ele vai colocar problemas maiores aí no mundo e até para ele. E vice-versa, a mulher também. Então, quando você faz um projeto de lei, você tem que ter responsabilidade de fazer um projeto de lei que ele faça valer realmente. Que ele seja um projeto que vai favorecer a coletividade, que ele vai fazer funcionar dentro do município e dentro do nosso planejamento. Cara, eu sinceramente não sei como as pessoas não gostam de falar de política, porque a gente fica aqui muito tempo, a gente vai muito longe e não... eu simplesmente viajo, eu adoro ficar conversando aqui horas. E aí a gente, a quarta pergunta, acho que a gente já até respondeu, que é o que você veria de desenvolvimento, de investimento que deveria ser feito em Extrema, mas essa parte basicamente a gente conversou aqui nesse momento sobre tudo. Então, eu vou partir para a próxima já. Vereadores, deputados federais e estaduais, geralmente têm um viés que segue para poder atender uma certa classe da população. Qual você diria que você representa? Eu não sou um cara que vou direcionar, nunca fui para direcionar só para o esporte, só para o lazer, só para a saúde, não. Eu sou um cara eclético. Eu se precisar jogar na zaga, jogar de goleiro, jogar de meia direita, de centroavante, eu jogo. Eu gosto, cara, de estar atuando em todas as áreas, certo? Porque o que vai fazer funcionar é o cruzamento de informações de todos os departamentos que vai fazer valer para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para obras, entendeu? Então, o que vai refletir, se você, por exemplo, eu vou lá ser o defensor do esporte, mas para mim ser o defensor do esporte, eu tenho que estar sabendo como funcionam os outros departamentos e eu tenho que estar agindo dentro de outros departamentos para favorecer ali o esporte, entendeu? Então eu sou um cara eclético na política, que eu frequento todos os departamentos, todos os projetos de lei para mim, quando eu estive lá, eu estudei de uma forma absurda, sabe, eu gosto muito disso. Eu gosto de estar envolvido com a política pública. A política pública, para mim, cara, quando a pessoa fala assim, eu não gosto de política, cara, ela não sabe o que ela está falando. A política é um instrumento, cara, de transformação do ser humano, cara, que, assim, Deus criou o mundo e deixou para os homens administrar. E essa administração tem que ser através de política. De que forma? Da forma correta. Agora, a gente tem pessoas lá com boas intenções, mas a gente tem pessoas com más intenções. Isso não estamos falando em nível de município, né? Estamos falando em nível de mundo. Você entendeu? De mundo, a gente está falando. Entendeu? Quando você fala em corrupção, você não fala em corrupção no município, você fala em corrupção no mundo. Você entende? Agora, existem lugares que as leis são mais rígidas, mais brandas, então o cara pensa muito em ser corrupto. Mas o cara corre solto, é viável o cara ser. Só que quando o cara assume uma postura de político, de estar à frente de uma sociedade, ele tem que ter a hombridade, cara, de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa séria e de uma pessoa que tem um compromisso com a coletividade. Ele tem que estar ciente disso. E eu não estou aqui vendendo, cara, falando que eu sou melhor, não. É o meu pensamento como política pública, porque eu sou apaixonado por política pública. Então, quando eu vejo as pessoas falar, eu não quero nem saber de política, você está totalmente desinformado, então, porque você vai ter que fazer política, porque a qualquer momento você vai cair numa situação que você vai precisar da política. Um exemplo, o cara cai lá com um problema seríssimo de saúde, dentro de um pronto atendimento ou de um hospital público que seja. Cara, aonde você vai correr?
você vai ter que correr numa administração pública. E uma administração pública, para ela estar sendo bem administrada, ela tem que ter um político. E para ela ter um político, você tem que ter votado naquele político. E para você ter votado naquele político, você tem que estar inteirado um pouco em política. Então, sim, imagine para você aonde a doença dela vai bater. Vai bater, eu não interesso por política, mas ela vai bater justamente no político. Eu te dou um exemplo do contrário. Minha família tem um imóvel aqui em Extrema, que hoje ele está valendo 10 vezes mais do que ele valia quando adquiriu esse imóvel. Então, com o desenvolvimento, e nada, tipo assim, foi feito sim uma certa reforma na casa, algumas modificações foram feitas, mas nada que valorizasse 10 vezes a casa. O que aconteceu que valorizou tanto? Da época de quando ela foi comprada, a casa, até o momento de hoje, o que o desenvolvimento da cidade, como a cidade melhorou exatamente nesse padrão de vida, como você mesmo disse, é caro se viver aqui. Então, para quem tem dinheiro, e é realmente o caso, por exemplo, a gente tem um imóvel, se a gente vender essa casa, partindo dessa ideia, a gente que estaria ganhando esse dinheiro no caso. Então, mas o que eu quero dizer é que, assim, se a cidade sai ganhando, é bom para todo mundo. Ter creche para todo mundo, eu tenho certeza que há um tempo atrás não tinha tantas creches quanto tem hoje. Se foi esses 4 anos, se é um projeto mais antigo, não sei dizer. Realmente a cidade vem evoluindo e isso faz bem para a população que está participando. E isso é através da política que se consegue. Se a política vai bem, se a sua cidade vai bem, suas coisas também melhoram. Se você não tem nada, se sua cidade estiver bem, ela pode te dar alguma coisa. Essa é a grande questão, que as pessoas não têm essa conexão. É um estigma que realmente os políticos deram pra gente, que a gente tem muito trauma com políticos ao longo da nossa história. E isso não tem como tirar do dia para a noite. Mas a gente está trabalhando nisso, inclusive essa página foi feita nesse sentido, para a gente tentar conversar de uma forma mais tranquila, numa forma mais descontraída, exatamente como está aqui, porque, como eu falei, eu não sou jornalista, não estou fazendo essas perguntas, eu sou cidadão, eu estou aqui como cidadão, não estou como nada além disso. Vamos incluir agora um pouco de religião. Se você ver a Bíblia lá, quando Deus fez a distribuição do pão e vinho, né, o que ele fez? Ele distribuiu para um só. Ele distribuiu para a coletividade. Ele foi rachando o pão e foi dando uma parte para cada um. Então o pão que estava na mão dele se multiplicou para dar para várias pessoas. Ele já pensava na coletividade. O vinho da mesma forma. Todo mundo bebeu o vinho e todo mundo ficou satisfeito, porque foi a coletividade que era o pensamento de Jesus Cristo. Né? A gente veja assim, Jesus Cristo já trazia ideias que ele também teve que combater, né, na época dele, que ele trazia ideias e pensamentos que muitas pessoas não concordavam com ele. Inclusive, ele foi crucificado, morto, pelas pessoas que não concordavam com aquilo que ele trazia de novo, que ele trazia de evolução para a época. Né? É o que a gente vê a passagem da Bíblia. Então, quando você está, por exemplo, na política, às vezes, por exemplo, eu estou falando no caso de saúde, porque assim, de repente, cara, a pessoa vai lá e o paciente, o ente querido dela, precisa de uma medicação de alto custo, certo? Caiu lá dentro e tal. A primeira negativa que vai ser lá dentro do Departamento de Saúde vai ser não para ela. Por quê? Através do Ministério Público, dando o aval para o Executivo poder comprar esse medicamento, para que ele possa fazer essa prestação de conta depois no Tribunal de Contas, dizendo por que eu comprei aquele medicamento de alto custo. Então, cara, você veja bem, o legislador, ele tem que estar atento, por exemplo, na hora da lei de diretriz e na lei orçamentária, de olhar nas pastas lá, quais os valores que estão ficando para a pasta de saúde, para a pasta da habitação, para a pasta da agricultura, do meio ambiente e assim por diante. Tá? Você tem que saber disso. E quando a pessoa, por exemplo, ela precisa disso, ela precisa recorrer a um político. Né? E esse político, ele vai ter que
ter as informações para poder ajudar o cidadão, que é de direito dele realmente, esse medicamento de alto custo, desde que ele seja feito da forma que tem que ser feita, para não prejudicar lá o gestor público, no caso o prefeito. Então, cara, as pessoas têm que entender que a participação na política e a forma delas entenderem política pública tem que mudar. Ela precisa colocar pessoas lá que pensem de forma coletiva, mas que também tenham divergência de ideias. Porque isso é importante, a política é divergência de ideias. Ela não é guerra, é você eu expor um projeto e eu ter crítica construtiva para o meu projeto ficar melhor. O governo municipal, o prefeito manda um projeto de lei lá e eu tenho que discutir ele para transformar ele, melhorar ele, porque de repente ele também não está totalmente com a razão. Mas a importância da política pública na sociedade, cara, é uma coisa que eu vou te falar. Eu luto, vou continuar lutando, independente de ser eleito ou não, certo? Eu vou continuar lutando porque eu gosto. Eu vou continuar participando da mesma forma que eu participo. Eu não preciso ir em festa, eu não preciso ir arrecadar brinde lá na festa, não sei da onde, eu não preciso ir no carnaval, porque o meu trabalho não me permite isso. Né? Eu preciso trabalhar, ele não me permite isso. Mas eu vou continuar da mesma forma, ligado às pessoas que eu possa ajudar através da política pública. Pegando esse link já, que você falou que vai continuar batalhando, você tem a pretensão agora de atuar como vereador, depois você tem a intenção de se recandidatar, ir para deputado, prefeito, alguma outra coisa nesse sentido? A gente tem sonho, né? Sempre quando você entra em algum lugar, você tem sonhos, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da minha vida profissional, certo? Eu comecei, cara, catando papelão na rua, comecei lavando peças em oficinas mecânicas, depois passei a ser faxineiro, certo? E o sonho meu era fazer isso que eu faço hoje, geração de emprego, né? Ter um comércio sólido, né? Um comércio firme. E meu comércio faz 30 anos que eu estou com ele, né? Então eu sempre pensei em evoluir, em dar condições maiores, né? Para aquelas pessoas que estão do meu lado. No caso, hoje o emprego é importantíssimo, que eu gero aqui 22 empregos. Na política, cara, ela tem que acontecer de uma forma assim, vamos supor, eu não consegui uma reeleição na outra. Vamos supor que eu venha ter um êxito nessa, na próxima eu não posso dizer para você, eu vou continuar sendo candidato a vereador, vai ser uma discussão que de repente precisem de mim para ser vice, ou precisem de mim para ser prefeito, né? Eu não tenho essa coisa, a gente tem um pensamento, mas tudo ao seu passo, né? O seu dia a dia, aquilo que eu possa representar para a política, aquilo que eu possa fazer realmente para a política. Eu tenho que ter um valor ali no grupo político e um valor pela sociedade que eu possa representar elas como vereador, como prefeito, como vice-prefeito, como deputado, e, né? A gente tem sonhos, mas a gente sabe do limite da gente, então a gente vai devagarinho galgando, né? Esse espaço aí. E aquilo que eu falei para você, vai ter um tempo também, né, que eu não vou estar mais na política. Não vou estar como candidato, mas vou estar como apoiador, vou estar como conselheiro daquelas pessoas que quiserem me ouvir. Como eu ouvi pessoas antigas, e gosto muito de ouvir pessoas antigas, e conselhos delas, eu também vou passar dessa forma. Então, eu acho que o tempo lá é um tempo que não pode ser muito longo. Ele tem que ser um tempo mais curto para que outras pessoas venham também fazer parte, né? Se a gente fosse ficar até hoje só com o Pelé, não tinha surgido outros craques, né? O Pelé, ele eternizou na época dele, e ele foi um cara que fez, dentro e fora de campo, um trabalho que eternizou ele, né? Ele é um cara conhecido mundialmente e respeitado pelo aquilo que ele fez dentro do campo e pelo aquilo que ele fez fora do campo. Então eu preciso ter na minha vida pública e na minha vida privada comportamentos que façam eu chegar a algum lugar. Então essas duas coisas andam junto.
eu não posso ser lá na vida pública um político e fora dela eu ser outra. Né? Eu tenho que ter comportamentos, eu tenho que ter responsabilidade, que eu estou a serviço da população porque eu quero, porque eu gosto de estar lá. Olha, eu vou te falar, questão de ego, questão de poder, questão de status e questão financeira, cara. Não esqueça isso de mim. Isso para mim nunca tocou eu, entendeu? Hoje as pessoas falam, vereador não tem que cair para o salário mínimo dele, ele não pode ganhar mais que um salário mínimo. Cara, se cortar o salário do vereador hoje, para mim não vai ter problema nenhum. Desde que eles me dêem condições de eu poder locomover e fazer aquilo que eu tenho, eles custeando, não precisa de salário, pode tirar o salário. Só que eu vejo que não é tão simples assim. Quando a sociedade fala assim, porque ela acha o vereador ganha um salário. É o pensamento delas, certo? Não sou eu que faço o salário de vereador, certo? Eu posso chegar lá, ganhar, entrar com um requerimento e falar assim, olha, abaixa o salário para R$900. Existe todo um trâmite. Você precisa, se o requerimento vai ser aprovado, você precisa ver se... Não vai passar nem entre... Não, mas você entende? Você entende? Eu não posso aqui ser mentiroso e ser um cara sim. que tem que fazer uma... Você mesmo disse lá no começo, né? Você diz uma coisa enquanto cidadão, mas tem coisas que você só tem o conhecimento depois que você já está dentro da política. E isso até, essa questão, eu acho que não precisaria nem de entrar na política para poder entender. Basicamente, você se interessar um pouquinho mais sobre política para entender que você pode... Absolutamente ninguém comanda sozinho, nenhum candidato, seja ele presidente, prefeito, vereador, deputado, qualquer um dos candidatos depende de todo um sistema. Ninguém faz sua vontade sozinha, se o fizesse, seria ditadura e não é uma questão, não existe a possibilidade disso acontecer. Eu vejo assim, o problema não está no salário do vereador, né? O problema está na quem você elege. Então eu volto a dizer, eu não posso ser um cara aqui mentiroso de vir aqui fazer uma propaganda e falar, olha, eu salário zero, eu concordo com isso e vou lá. Cara, tem que fazer um requerimento, esse requerimento a mesa diretora tem que estudar, olhar dentro da lei orgânica no município, do regimento interno, olhar lá de cima, deputado, senador, é toda uma cadeia que vem correndo para isso, e para você decidir, não, vamos então fazer. Aí esse projeto vai para plenário, se vota primeiro o requerimento, passou o requerimento, vai formar-se um projeto de lei. Depois de se passar, vai ter a votação lá. Quem diz que isso passa? Vamos supor que isso não passa? Eu, por exemplo, que fui um defensor, que não quero salário, tá? Vou ganhar o salário a mesma coisa. Então, cara, não adianta eu vir aqui contar mentira, contar balela. O problema não está no salário do vereador. O problema está em que as pessoas que você coloca lá. O zelo pelo dinheiro público. Eu, quando estive lá, poucas viagens eu fiz. Por quê? Porque eu só ia fazer viagens quando era interessante para a sociedade. Era projetos, por exemplo, que eu ia aprender para mim desenvolver para a sociedade. Entendeu? Para você ter uma ideia, quando eu fiquei lá, eu não fui nenhuma vez para Brasília. Eu não fui conhecer. As minhas viagens foram 3 para Belo Horizonte e o restante aqui, Bragança Paulista, Piracaia, Itapeva, defendendo interesses públicos. Campinas, eu fazia parte do PCJ, eu ia. Aqui em Itapeva, essas coisas, eu gostava de acompanhar os conselhos tutelar, entendeu? Então, cara, era tudo coisinha perto, tá? Belo Horizonte é para projetos maiores, para estudar PPA, LDO, LOA, entendeu? Escutar palestras, por exemplo, de pessoas que eram interessantes e ia ajudar eu no meu conteúdo, no meu conhecimento. Então, ali você tem que ter pessoas que zelem pelo dinheiro público, né? Mas vir dizer ali que cair para a rede social que tem que abaixar o salário e o cara vai prometer, cara, isso é tudo balela. Isso aí não vai resolver nada. A questão não tá nessa questão financeira. Por exemplo, eu não preciso instalar por questão financeira. Eu tenho a minha situação financeira trabalhada, que eu comecei com meus 10 anos de idade. Eu tenho 49 anos, eu não comecei a trabalhar ontem. Eu comecei a trabalhar com 49 anos de idade. Então, cara, esqueça isso de mim.
ego, questão financeira, questão de status, questão de poder, cara, sabe? Um dia, vou contar uma historinha para você. Eu fui abordado na Avenida Lava Pés, o meu carro todo estampado de Renatos Lanche, e eu fui abordado pela Polícia Militar. Eu desci do carro, fui abordado, fizeram colocar a mão na cabeça, com a arma a punho, sabe, cara? Me revistaram e tal. De momento algum, eu falei nada, fiquei quieto da forma que eles pediram, tá? Poderia ter acontecido coisa pior ali, poderia, mas eu deixei. Aí, rapaz, eu com a mão na cabeça, o policial falou para mim assim, você pode pegar o documento? Eu falei, olha, se você pudesse fazer o favor, tá ali dentro do meu documento, dentro da minha pochete, por gentileza, você pega? Aí ele foi lá e pegou, né? Eu falei, eu não vou sair desse movimento. Aí quando ele abriu, e eu gostava de andar com uma carteirinha de legislador, quando ele viu, cara, ele falou, nossa, você é vereador da cidade, não sei o que, tal. Eu falei, não, cara, vocês estão de parabéns. A abordagem que vocês fizeram, vocês estão de parabéns. Eu acho que vocês deveriam de fazer o seu trabalho, não precisaria ser tão, assim, forte, né? Porque não havia necessidade, não tinha resistência, né? E hoje a gente vê que está acontecendo isso nos Estados Unidos, deles abordarem as pessoas e acabarem matando as pessoas por excesso de violência até. Né? E naquele momento, por exemplo, uma mexida em falso minha poderia causar, por exemplo, um disparo de uma arma do cara que estava com a arma perto da minha cabeça. Então a abordagem deles foi correta, desde que eles pudessem, não precisava nada daquilo, mas foi uma abordagem. Mas quando eles perceberam que eu era uma pessoa que fazia parte, que era um vereador, opa, senhor vereador, não, você me trata igual, eu não sou diferente de outras pessoas, você não precisa me tratar diferente, você tem que realmente fazer o seu trabalho, às vezes com exagero, que não tinha necessidade, mas o seu trabalho está correto, você está de parabéns. Então, cara, eu não preciso usar disso para mim ser o Renato. Eu nasci Carlos Renato de Oliveira, eu fui muito bem educado, a minha mãe é uma pessoa simples, meu pai é uma pessoa simples, eu fui muito bem, sabe, estruturado, o conhecimento que eu tenho, a vida me ensinou. Então, cara, isso para mim não vai me enaltecer em nada. Eu ser vereador, eu estar lá, não, eu gosto da política pública, eu estou simplesmente indo porque eu gosto de política pública e gosto de fazer as coisas pela coletividade, mais nada. É isso, muito obrigado por ter participado. Você quer dizer alguma coisa, considerações finais? Aqui acabou nossas perguntas, só se você quiser dizer mais alguma coisa. Ô, Matheus, eu acho que esse projeto é um projeto muito lindo, cara. É um projeto inovador na nossa cidade. Eu acho que você deveria dar continuidade até após o término, né, dessa campanha política. Eu acho que você deveria fazer de uma forma, agora, passar a fazer em bairros, de buscar essas informações em bairros, fazer essas entrevistas com o cidadão em bairro, porque, cara, veja para você ver, a gente vai ter a partir de 2021, a gente tem as audiências públicas referente ao PPA, a LDO, a LOA, né, algum projeto de lei que seja realmente necessite de audiência pública, tanto pelo Poder Executivo como o Legislativo. Então, na sua participação, cara, se você conseguir continuar fazendo essa participação... A intenção é exatamente continuar, manter uma continuidade, porque a ideia é exatamente essa, que foi uma coisa que eu já citei em outros vídeos aqui na página, é que a política acontece todo dia, né? Não só durante o período eleitoral, que é uma coisa que eu também gostaria de entender, porque os candidatos só podem conversar sobre política durante 45 dias, mas tudo bem. E aí também levar essa ideia de sempre manter a política viva, porque ela não dorme, ela está sempre em movimento, e a intenção é exatamente mostrar isso para as pessoas, e sim, em reuniões extraordinárias, ordinárias, públicas, para poder, no caso das ordinárias e extraordinárias, eu não sei se é aberto ao público, né, mas para poder atualizar sempre o público sobre o que
está acontecendo na política na cidade e coisas da cidade que as pessoas gostariam de saber então, e não tem um acesso muito fácil, como é a ideia desse projeto exatamente. As audiências, cara, as audiências públicas, elas são totalmente voltadas para a população mesmo, tá? As reuniões que tem na Câmara Municipal, qualquer cidadão pode entrar, inclusive se inscrever antes, né, meia hora antes. Eu acredito que uma hora antes é até melhor, para não ter algum problema. Ela pode usar a tribuna para falar de política pública sem problema nenhum, certo? Mas esse trabalho que você está fazendo, cara, é importante porque se você começar a conscientizar as pessoas sobre a política pública e levar temas, né, via internet, pode ser via internet, as pessoas conversar com você e você passar essa questão de política pública, o entendimento das pessoas e a forma que as pessoas passam a ver a política pública vai ser diferente. Vocês vejam um caso, por exemplo, esse dia atrás um cidadão me abordou numa rede, no WhatsApp, você só aparece de 4 anos. Ele não conhece meu trabalho. Ele falou que eu só estou em 4 anos porque ele não conhece meu trabalho fora disso. Entendeu? Ele não conhece aquilo que eu faço pela sociedade sem precisar demonstrar. Eu não preciso demonstrar, cara. Eu acho que se você, cara, fizer uma coisa para a pessoa tirar foto, levar lá, é uma coisa humilhante, cara. Não tem necessidade disso. É o pensamento meu. Então, a minha atuação dentro e fora da política é uma só. Aí o cidadão sem conhecimento nenhum, ele vai falar, você é bom que você aparece só em 4 anos. Não, eu estou presente no município. Eu estou presente dentro da sociedade. E eu só não estou presente dentro, como eu estou fora da legislatura, eu só não estou dentro da Câmara Municipal e eu não tenho visibilidade como vereador. Mas o meu trabalho aqui fora, falando em política pública, conscientizando as pessoas e até articulando coisas que elas não têm conhecimento, que elas não têm acesso, eu ajudo de uma melhor forma. Só que não é meu, cara, não cabe para mim, eu não gosto disso, de eu resolver um problema para a pessoa e tirar foto e colocar na rede social e falar, olha, eu fiz aqui pro fulano. Meu, o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Você tem que ter assim, as pessoas elas têm que adquirir respeito para você e confiar em você ao longo do tempo. Um pé de fruta, cara, se você colocar ele lá e você não adubar ele, você não colocar calcário e cuidar dele, cara, ele não vai dar o fruto. Quando ele passa a dar o fruto, você tem que continuar a cuidar muito mais dele, porque ele vai absorver muito mais o que ele precisa da terra, para ele poder dar mais fruto. Então você vai ter que saber como se administrar. Então eu penso diferente. Se eu, por exemplo, as pessoas, às vezes podem cair no esquecimento, e já caiu no esquecimento de várias pessoas, de quando eu estava lá, eu fiz coisas. Eu não fiz. Eu peguei a ferramenta que eu tinha e consegui que o cidadão fosse beneficiado pelo aquilo que ele tem direito. Quando se passou na outra eleição, a pessoa já falou, Renato, porra, eu não votei em você, cara. Nossa, eu estou sentindo não ter votado em você. Eu esqueci daquilo que você fez. Eu falei, então, você não tem que me pedir perdão, pedir nada. É que você, naquele momento, você não me estudou e você não entendeu a forma de eu fazer política. E, de repente, apareceu um rostinho bonito, contando para você um monte de lorota que você acabou votando. É isso aí. Ah, mas estou arrependida. Pois é, tem outro pleito. Agora não tem como arrepender. Depois do leite derramado, cara, você não tem mais o que fazer. Né? Então, eu prefiro que as pessoas, e eu estou com um grupo de pessoas que eu acho assim que a gente abre discussão política e eles conversam e eles estão assim entendendo a política pública a partir do momento que eu passei a explicar para eles. Eles cobravam muito do poder público e eles não faziam parte deles. E quando eu passei a explicar para eles, olha, o poder público, ele faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Então você não está fazendo a sua. A partir do momento que você começar a fazer a sua, o poder público vai poder fazer a dele e, conjunto com você, você vai ter o êxito. E foi isso que aconteceu. Então, essas pessoas começaram a dar essa estrutura para mim. Né? Então, eu acho interessante que esse projeto seu, se depender de mim, se precisar de mim para alguma coisa, eu estando dentro lá ou eu não estando dentro, eu posso dar essa contribuição minha. É uma contribuição mínima, mas eu posso dar de coração para você e ajudar a gente a levar informações nos 4 cantos do município sobre
política pública de qualidade. Muito obrigado, Carlos. Se você gostou desse vídeo, você que está assistindo agora, curta ele aqui embaixo, compartilhe para as pessoas que você gostaria que ouvisse também as ideias do Carlos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.